Eu acho que o valor da simplicidade é um dos valores mais bonitos, né, Dr. Jacó, que tem o ser humano, né? Essa relação. Aristóteles dizia que só a simplicidade aproximava o homem desse motor imóvel que move os motores móveis, que é Deus, né? Só quando a gente é simples que a gente é capaz de passar por isso, passar pela dor, por tantos obstáculos que tem na nossa vida e se manter em pé, né? Você sabe, Gabriel, eu estava ouvindo essa mãe e esse pai dando esse testemunho, esse depoimento, a Betânia e você, Gabriel. E eu estava pensando aqui o seguinte: você me desculpe, eu sei que você me convidou para falar sobre a perspectiva da psicologia, né? Então você me desculpe, mas o que eu percebi foi os limites da ciência. O quanto é que a psicologia não sabe. O quanto é que a psicologia como ciência é incapaz de explicar. Para mim é absolutamente incapaz de que eu possa compreender, sob a ótica puramente científica, o comportamento deles. Eu sou capaz de compreender absolutamente, sob o ponto de vista espiritual, que a minha formação, desde a mais tenra infância, foi uma formação espiritual e mística. Mas eu devo confessar para você que mesmo em minha compreensão, nesse momento eu estou aqui perplexo, assistindo essa manifestação de fé desse casal. É verdade. Só me resta aqui a humildade diante desse homem e dessa mulher, esse homem esquecendo essa dor profunda e agradecendo o tempo inteiro, Gabriel, agradecendo para a banda, agradecendo para mim. Nós é que temos que agradecer a vocês o exemplo de fé que vocês estão dando. Muito obrigado. E que é impressionante, né? Dom Gil está aqui ainda, daqui a pouco o Padre Oswaldo vai conversar com a gente, quando a gente fala dessa fé, porque mesmo para nós que somos religiosos, né? Seria natural que eles também se revoltassem em algum momento, seria natural, porque é humano, né? Essa saudade, essa dor, o chegar no quarto e as meninas não estarem lá. E assim, eu acompanhei as suas entrevistas desde o começo, né? E assim, a sua serenidade de se colocar diante daquela tragédia, daquela tristeza, daquela dor, agradecendo a Deus, né? E isso que o senhor disse, que a sua esposa, Dona Iracema, também coloca, né? O corpo não está aqui, mas elas estão aqui, né? É essa presença bonita de uma vida toda cheia de fé. Na sua casa, né, vocês também eram religiosos, já o seu pai, a sua mãe? Como é que foi a sua formação? Na minha casa sempre fomos religiosos. Meus pais, minhas mães deu muita educação para mim. Até hoje eu vim para cá um pouco meio triste, porque era umas 4 horas da tarde, meu irmão ligou lá em casa que meu pai tinha sido internado, né? Aí eu falei para ele assim, eu tô indo para São Paulo e você vai lá à noite, qualquer coisa, depois à noite você me liga. Ele falou, tá bom, pode ir tranquila que eu vou resolver lá com meu pai, depois eu ligo para você à noite. Aí eu vim meio triste para cá, mas depois eu falei assim, não, em primeiro lugar eu vou entregar a Deus, só Deus pode fazer o que a gente precisa, né? Dar força, coragem e saúde ao meu pai que está lá internado neste momento, né? Que eu não podia estar ao lado dele porque eu estava arrumando para vir para cá, mas se Deus quiser, eu tenho certeza que de manhã até depois ele sai do hospital. Se Deus quiser. Se Deus quiser. A gente está na Semana Santa. Que lembranças você tem da sua Semana Santa em Cunha, quando você era menina? Eu lembro assim que quando eu era pequenininha, meu pai me deu uma educação assim que quando chegava visita em minha casa, bastava ele olhar para nós somos 9 irmãos, só que eu perdi um com 23 anos no parto, uma irmã caçula, eu perdi. Então, quando chegava visita na minha casa, assim, que estava todo mundo comendo, meu pai olhava para a gente já sabia
que aquilo lá era para a gente ficar quieto. Então, eu fui desde pequenininha aprendendo educação. Meu pai levava para a igreja, minha mãe. Depois aí eu já casei com outra pessoa mais religiosa, que foi meu marido, que deu muito apoio e dá até hoje. E como eu também dava muito apoio para minhas filhas, né? Que eram umas filhas que nunca fez nada de errado, que quando elas ficavam com cada amiguinha delas, ela ligava: mãe, hoje eu posso ficar, eu tenho trabalho de escola. Porque a gente mora num sítio, a gente não mora na cidade. Aí eu falei assim: não, você tem trabalho da escola, tudo bem. Nunca ficava para a cidade, não era de balada, não era de festa, não era de nada, era só de igreja. Realmente a Josélia estava começando a aprender a cantar na igreja, que ela cantava toda quarta-feira do mês, tem a celebração lá, e ela que cantava na igreja. Agora, domingo do mês agora, vai ser até sei lá, só Deus tem que dar muita força, porque vai ser um momento que eu vou achar muita falta nela na igreja vizinho da gente lá, que é São Roque. Elas iam para a escola e voltavam para casa no sítio? Ela ia para a cidade e voltava para o sítio. Elas voltavam a pé? Não, elas voltavam de ônibus, e do ponto do ônibus da minha casa, onde saí, tinha 1 quilômetro e pouquinho de estrada a pé que elas andavam. Elas faziam isso todo dia? Isso, pegavam um ônibus, iam a pé até o ponto de ônibus, isso. Iam até lá, voltavam? Tinha o ônibus escolar. Então, nesse dia, a gente foi em Cunha fazer compra, realmente nessa quarta-feira. Aí passou do horário dela sair, aí eu falei pro meu marido: nossa, as meninas estão atrasadas, né? Aí ele falou assim: vou no banheiro. Eu falei: não vai no banheiro não, vai encontrar com minhas filhas que estão atrasadas. Eles não são de atrasar assim, porque aí já comecei a ligar pro vizinho, já pros amigos que tinha carro, já foi uma loucura. Eu já fiquei muito nervosa nesse momento. Aí já comecei a pedir pro pessoal ver se o ônibus tinha quebrado no caminho. Aí chegou lá no vizinho onde tem o ponto do ônibus aí tem uma vizinha da gente que falou: não, as meninas realmente saíram do ônibus, deu tchau pro motorista, pras amiguinhas delas, mas só que aí saíram, mas não seguiram o caminho da casa. Aí para nós esse dia já foi muito triste, porque a gente nem imaginava o que estava acontecendo. Vinha um, falava uma coisa, vinha outro, falava outra, mas coração de mãe nunca mente. Coração de mãe só sentia aquela angústia, aquele negócio, faz não, coisa boa não é que está acontecendo. Então eu já começou meus parentes chegar, meus irmãos, minhas irmãs, meus vizinhos, tudo, já para dar apoio, ficou lá com a gente, já ligando na mesma hora para a polícia já foi também à procura no mesmo momento. Então esse dia não, até agora está sendo muito triste para a gente, mas realmente agora, a gente, que nem diz, a gente tem que conformar, porque é uma coisa que só Deus sabe, né? Porque é difícil. Eu tenho um posto deles no meu quarto. Ontem foi um dia que eu olhei muito para elas, né? E comecei a olhar para elas e chorei muito. Chorei, consegui até dormir nesse horário que eu comecei a chorar. Olhar para elas, assim, com parece que elas vinham, né? Realmente perto de mim. Aí foi assim, eu fiquei muito triste. Aí acabei dormindo, acordei. Quando eu acordei, já o telefone tocando para mim, que já tinha visita lá para mim. Aí realmente foi a tarde inteira assim, eu já fiquei mais contente. Doutor Jacó, você ia falar alguma coisa? Não, eu estava ouvindo aí com toda atenção esse relato dela, né? E impressionado com esse jogo de presença e ausência, ao qual o tempo todo eles aludem, né? E que é um jogo muito impressionante, e que você referenciou também quando falou das suas perdas, né? 2 irmãos, né? 2 irmãos, né? E esse é um desafio permanente, Gabriel, que eu procuro permanentemente conceber e imaginar através da presença divina, que é a única coisa que eu acho que pode adormentar e acalmar o coração na ausência. O quanto é difícil, né, Gabriel? A ausência, né? Você, num determinado momento, você tem seu ente querido ali, né? As filhas deles, os seus irmãos, né? E num outro momento, não tem mais. Quer dizer, essa ausência
ela é quase insuportável se a gente não imaginar a transcendência, que de alguma maneira, de alguma forma, e tem que ser uma forma superior, continua essa outra presença, né? É a única maneira de acalmar, de fazer com que a gente suporte essa dor da ausência, né? Às vezes uma pausa já é quase insuportável. Meia hora, né? Meia hora. Você se distanciar de um ser querido, de um ser amado, de qualquer pessoa. Porque na realidade, Gabriel, todas as pessoas de alguma maneira enriquecem a nossa vida. A presença de qualquer pessoa, do mais desconhecido indivíduo, é uma informação de Deus. É interessante isso que o senhor fala, porque é claro que aqui a gente está falando de duas mortes violentas, né, trágicas, mas todos nós passamos pela experiência da perda, da morte, né? E da morte da mãe, da morte do pai, da morte do filho. E a saudade, ela é muito forte. Com a beleza que a gente tem a fé, há momentos que a gente fala assim, não, eu sei que meu irmão está aqui, mas eu queria abraçar o meu irmão. E você não pode abraçar, né? O que ela diz das filhas. Ela olha lá aquele pôster, ela tem certeza que elas estão com Deus e que nós estaremos também, que todos nós estamos indo, né? Mas assim, quando você olha, mas eu queria abraçar minha filha agora, né? Eu queria beijar minha filha, queria passar a mão no cabelo dela, queria contar histórias. Essa experiência da ausência, ela é dolorosa, mas por outro lado, ela nos permite fazermos uma viagem mais profunda sobre o que nós somos também. Nós somos pó, né? E ao pó voltaremos. É isso que nos faz sermos mais humildes, né? Não há dinheiro que devolva a vida, mesmo quando não é trágico. Você tem uma experiência de doença, você pode ter todo o dinheiro do mundo, não adianta, né? Chegou naquele momento, você não tem o que fazer. E é ali que a gente olha e fala, meu Deus, para que a minha arrogância? Para que a minha presunção? Para que as minhas brigas né, sem sentido? Dom Gil estava dizendo do perdão também, da Semana Santa. As pessoas, elas acumulam mágoas dentro do coração por bobagem. A gente está falando aqui de um acontecimento tão triste, de uma história tão bonita de perdão. Tem vizinho que não fala com o vizinho há 10 anos porque estava jogando água, pegou água não sei onde, aí nunca mais falou. Porque imagina a água do esguicho dele, pegou na água de não sei o quê, e a pessoa guarda aquele ódio, né? E vai como se desse comida para aquele ódio, né? Eu acho que a presença de vocês hoje aqui na Canção Nova, né? Vai fazer com que a nossa semana seja mais santa. Para que a gente reflita um pouco sobre quantas bobagens a gente faz na vida, quanta ausência de perdão, quantas ausências de amor, e perceber a capacidade que vocês têm de amar na dor. É claro que dói, o seu coração de pai dói, o coração da mãe dói, da irmã dói, é claro. Chegar em casa e não encontrar, imaginar que poderia ir na missa, ela está cantando, vai chegar quarta-feira, ela não estará lá cantando, né? Ela está intercedendo junto de Deus para que vocês fiquem bem, mas diante dessa dor vocês encontram esse semblante bonito, né? Essa capacidade imensa de falar de amor. Eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando em casa, essas pessoas, elas vão ter uma semana mais santa a partir do exemplo, do testemunho, da capacidade que vocês têm de amar.